Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora que você estiver vendo esse vídeo, desejo a você um lindo dia. E não importa também o dia que você está vendo, um lindo dia para você de qualquer maneira, tá bom? Gratidão profunda por você estar aí comigo no meu canal. Gratidão a você que já é inscrito no canal. Você que não é inscrito, se inscreva. E deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, tá? Acione o sininho de notificações aí que está embaixo também. E isso são ações que vão ajudar o canal a se expandir, a crescer e fazer com que as postagens aqui cheguem a mais pessoas, tá bom? O canal só cresce graças a essas ações que você faz. Gratidão profunda a você que já faz isso. Tenho respondido já alguns comentários aqui, vou continuar respondendo, né? Mas sempre que quiser, fique à vontade para deixar os seus comentários aí. Esse é o projeto Torpedo 365, hoje é o episódio 140. E daqui a mais 2 dias, hoje mais 2 dias, nós estaremos finalizando as nossas reflexões relativas ao Antigo Testamento. Daí vamos iniciar nossas reflexões no Torpedo aqui, do Novo Testamento. Todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui às 6h19, tá? E aos sábados, um pouquinho mais tarde, às 8 da manhã, ou num outro horário, né, dependendo dos nossos compromissos, e domingo também um pouco mais tarde, tá bom? Bom, fica aqui meu abraço para você, minha gratidão, e vamos para o vídeo de hoje. Então, hoje é o Torpedo 140 e eu quero refletir com você no livro de Ageu. Ageu é um dos menores livros do Velho Testamento. Só tem 2 capítulos. E o ministério de Ageu foi um ministério muito rápido. A gente não tem muita informação precisa em relação ao local onde Ageu nasceu, como que foi a vida de Ageu, né? A gente só sabe algumas coisas que ficam ali explícitas no livro e em outros livros também da Bíblia, né? Porque a gente sempre estuda a Bíblia comparando um texto com outro texto e a gente só conhece algumas coisas que estão reveladas ali, o que já é importante, já é essencial e suficiente para a gente, tá? Nós sabemos que Ageu desenvolveu o seu ministério focado num tema, num assunto. Que assunto era esse? A reconstrução do Templo de Jerusalém. Para você entender, dar um pano de fundo assim geral, né? O primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão. Na verdade, Davi queria construir aquele primeiro templo, mas Deus disse, não, você não vai construir a minha casa. Por quê que Davi queria? Porque Davi construiu o seu palácio em Jerusalém. E ele achou que não era justo construir um palácio para ele e deixar a casa de Deus, né, o templo do Senhor, sem construir. Mas Deus disse, não, você não vai construir a minha casa porque você é um homem de guerra. Você já guerreou muito, já batalhou muito nessa vida. Eu quero que alguém que vai ser o seu descendente, teu filho, esse sim vai construir a minha casa, o meu templo. E aí quando Salomão assumiu o trono, Davi morreu, Salomão, filho de Davi, assumiu o trono. Nós sabemos que Salomão foi o único rei de Israel que não guerreou, que não empreendeu, que não se envolveu em nenhuma guerra. Ele governava pela sabedoria. Tanto é que quando ele subiu ao trono, ele teve um sonho e Deus falou para ele, pede o que você quiser e eu te dou. Ele falou, Senhor, eu não quero prata, eu não quero ouro, eu quero sabedoria. Nós já falamos isso aqui também no Torpedo. E foi com essa sabedoria que Salomão governou Israel. Então, diante dessa sabedoria, né, ele também era muito diplomata, ele era muito sábio para conversar com as nações vizinhas, ele resolvia tudo na sabedoria. Então, por isso que ele não entrou em nenhuma guerra. E foi com isso que ele também construiu o templo. O templo era simplesmente indescritível. O templo de Salomão era uma coisa linda, uma coisa assim fantástica. Não dá para descrever a beleza daquele templo. Só que quando Judá, o templo era em Jerusalém, vamos lembrar, tá?
Quando Judá, o reino do sul, foi invadida por Babilônia, os babilônios invadiram, praticamente o templo foi destruído. Inclusive, Nabucodonosor levou todas as peças, né, os utensílios sagrados lá para a Babilônia. Nós também já falamos sobre isso aqui no Torpedo. Né? E o templo foi arrasado. Eles ficaram, os hebreus, 70 anos no cativeiro, em Babilônia, antes que saísse uma ordem do rei, né? E agora não era mais o rei da Babilônia, era o rei da Pérsia, Artaxerxes. Ele expediu um decreto autorizando que os judeus voltassem para Jerusalém e começassem a construir o templo. E é nesse contexto que entra Ageu. Tá? Por quê? Porque eles voltaram para Jerusalém, mas eles não pegaram firme assim na construção do templo. E nesse sentido, Ageu então começa o seu ministério. Tá? No capítulo 1, como eu disse, só tem 2 capítulos. No capítulo 1, o subtítulo é Deus ordena a reconstrução do templo, a sua casa. No primeiro dia do mês, do 6º mês do 2º reinado de Dario I, veio a mensagem do Senhor ao profeta Ageu, que a entregou a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: Por que todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor? Por isso a resposta do Senhor veio novamente ao povo por meio de Ageu. Acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis enquanto a minha continua em ruínas? Então Deus aqui claramente ele manda que o templo comece a ser reconstruído. Eu errei aqui, não foi no reinado de Artaxerxes, foi no reinado de Dario I que Deus ordenou a reconstrução do templo. Tá? Então Ageu ele dedicou muita energia, ele dedicou muitas palavras, o seu ministério foi dedicado a motivar os judeus a reconstruir o templo, que estava parada a obra, que eles não estavam tocando em frente àquela obra. Né? Agora eu quero focar no capítulo 2, quando Deus fala assim, através de Ageu, né? Não desanime Zorobabel, diz o Senhor, capítulo 2, versículo 4. Não desanime Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote. Tenham coragem e trabalhe, ó povo da terra, diz o Senhor, porque eu estou do seu lado, diz o Senhor dos exércitos. Porque quando Israel saiu do Egito, eu prometi que o meu espírito habitaria entre vocês. Por isso não fiquem com medo. Olha só agora. Assim diz o Senhor dos exércitos, mais um pouco de tempo e começarei a sacudir os céus, a terra e os mares e a terra. Vou sacudir os alicerces das nações e elas vão trazer para cá os seus tesouros e encherei esse lugar com a minha glória, diz o Senhor dos exércitos. Toda a prata e todo o ouro me pertencem, diz o Senhor dos exércitos. A glória desse templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor. E nesse lugar estabelecerei a minha paz. Olha só, coisa interessante. Eles estavam preocupados porque eles estavam sem recursos financeiros para reconstruir o templo. E Deus disse, fique tranquilo, eu vou mover as nações e eles vão trazer para vocês prata e ouro, porque toda a riqueza é minha, diz o Senhor. E vocês terão condições, vocês terão recursos para dar continuidade e concluir a obra do templo. E Deus fala assim, a glória desse templo será maior que a glória do primeiro templo. Vamos parar um pouquinho aqui. Deus disse que a glória do templo, do segundo templo, porque eles construíram de novo, né? A glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo, aquele templo construído por Salomão. Mas veja o seguinte, é interessante a gente parar um pouquinho aqui para a gente pensar nisso. Em termos de construção, de beleza, não houve templo que batesse a beleza do primeiro. O segundo não chegava nem aos pés do primeiro. Tá? O primeiro era muito lindo, era muito, como é que eu digo, a dedicação com que Salomão fez aquele templo foi uma coisa estupenda, né? E o templo ficou, sabe, uma maravilha, era o orgulho da nação judaica. O segundo, em beleza, não ficou assim, aquelas coisas igual ao primeiro. Mas Deus disse que a glória do segundo seria maior
do que a glória do primeiro. Por que será que Deus falou isso? Por um simples motivo. Porque quando Jesus veio, aquele templo recebeu Jesus. O que deu uma maior glória ao segundo do que ao primeiro foi a presença do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo ali naquele templo. Isso sim era a glória do segundo templo. Era uma glória insuperável. A presença física de Deus que se fez homem e estava ali no segundo templo. E aqui eu paro para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Sabe, isso ilustra para nós uma questão muito profunda. Tá? Quando uma pessoa não está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, de repente ela se converte a Deus, ela muda de rumo, ela muda de caminho, ela muda de comportamento, ela passa a servir ao Senhor, a honra e a glória que ele recebe na vida dele por ter Cristo na vida é muito maior do que a vida anterior. É insuperável, porque o que deixa as pessoas honradas, dignificadas, o que faz com que você e eu sejamos realmente valorizados diante de Deus, diante do mundo, diante do universo, é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Isso é muito importante. Por isso que, normalmente, quando uma pessoa se converte, ela diz assim, não tem nem como comparar a minha vida hoje com a minha vida anterior. Não tem nem como comparar. A vida de hoje é muito melhor. E é nesse sentido que eu quero, mais uma vez, fazer aqui um convite para você, tá? Esse negócio de conversão, gente, é uma coisa que acontece todo dia. Todo dia. Paulo diz assim, cada dia morro. Morro para o mundo e ressuscito para Jesus. Por que a conversão tem que acontecer todo dia? Porque todo dia a gente peca. Todo dia a gente faz coisa errada. Todo dia a gente fala coisa errada. Todo dia a gente pensa coisa errada. Por isso, todos os dias nós temos que voltar para o Senhor. E cada vez que voltamos para o Senhor, a glória da nossa vida por estar com Jesus é maior do que anteriormente. Por isso que nós vamos crescendo de glória em glória, segundo a palavra do Senhor. Não é maravilhoso isso? Então, gente, que nós mais uma vez hoje tenhamos Jesus como nosso companheiro constante na nossa vida. Que nós possamos amá-lo, servi-lo, segui-lo a cada minuto da nossa vida. E a glória que nós temos na nossa vida é porque a glória dele incide sobre nós. Tá bom? Então, que Deus abençoe muito você, que Deus te dê um sábado cheio de paz, cheio de bênção, junto da sua família. Forte abraço para você, amanhã eu volto com o Torpedo 141. Fique com Deus e até lá.